atletas nesse ano de 2022, só para a gente encerrar esse ano, né? Que foi um ano de sofrimento, mas foi um ano legal. Os atletas, eles eram muito homens. E aqui cabe um elogio ao ambiente, entendeu? Porque teve momentos que a gente realmente precisava se fechar. Não dava para ficar imprensa, torcida e tal, todo mundo porrada. E a gente tinha que estar fechado ali entre nós naquilo que a gente acreditava, que era o acesso, né? Se a gente deixasse de acreditar no acesso, ele não aconteceria, né? Era para ser mais tranquilo? Era para ser mais tranquilo. Inclusive o jogo do Sampaio Corrêa a gente dava como certo o acesso ali e não aconteceu, a gente foi para o sofrimento maior contra o Ituano. Mas eu acho que isso tudo eu acredito muito nisso, tá, Diego? No ambiente de trabalho, na positividade. A base do Vasco conquistou muito durante esse tempo que eu tive lá, né? Inclusive de venda, né? Se você olhar, eu gosto de falar sobre isso, tá? Porque o Vasco vendeu o Felipe Coutinho em 2013 e só vendeu o Paulinho 5 anos depois, tá certo? Quando eu entrei no Vasco, eu falei que um clube como o Vasco, como os grandes do Brasil, eles têm que ter uma linha de produção. São ativos, né? Como se fosse uma fábrica de talentos. E óbvio que as exceções são exceções, tá certo? Felipe Coutinho é uma exceção, Paulinho é uma exceção, Neymar é uma exceção, né? As exceções, elas, independente de ter trabalho ou não, elas vão se formar dentro de um clube como o Vasco, como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Corinthians. Eles vão se formar. As exceções vão estar sempre aparecendo de alguma maneira. Mas a grande maioria não é a exceção. A grande maioria é o bom jogador. O ruim você identifica, o excelente você identifica com facilidade. Mas aqui no meio tem a maioria que é o bom, né? E a gente no Brasil costuma tratar regra como exceção, né? Esse aqui é o grande problema também da transição. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre transição. Mas o que vai acontecer aqui, né? A gente tem que trabalhar esses jogadores de uma forma com que eles evoluam cada vez mais, para que você tenha uma linha de produção, uma linha de sucessão. Isso eu tinha muito bem desenhado isso num quadro, a minha linha de sucessão dentro do Vasco. Os jogadores que estão aqui ano a ano de nascimento, o que eu preciso trazer de fora, o que eu não preciso, porque tem aqueles que eventualmente não evoluem tanto. Mas o que é a linha de sucessão? É exatamente você ter muitos jogadores para disponibilizar para a equipe principal. E durante esses 6, 7 anos, nós vendemos 7 jogadores. 7, acho que foram 7 jogadores, eu até cito. Não vou considerar o Paulinho, eu estava lá, mas o Paulinho não trabalhou comigo. O Paulinho, quando foi vendido em 2018, eu já estava lá, mas ele não trabalhou nem um dia na base comigo. Vou considerar que eles ficaram 1 ano ou mais comigo, tá? Marrone, Arthur, Thales, Egnaldo, Peck, Marlon e Natan. Foram 7 vendas. 550 milhões para dentro do cofre do Vasco. Então eu considero o trabalho muito bem executado dentro da base do Vasco. Porque não é qualquer clube com as dificuldades que o Vasco... Isso tudo, 550? Desses 7 jogadores. 550 milhões para dentro do cofre. Eu considero, com todas as dificuldades que a base tinha de estrutura, desde 2018, com todas as dificuldades que tinha, até de transporte. Não era só campo, tinha transporte, bola, material, alimentação, tudo sempre foi muito difícil, sempre foi muito complicado. Então, o sucesso da base do Vasco se deu muito por conta das pessoas, dos recursos humanos, que eram profissionais excepcionais. Eu não tenho o que tirar dali, tá? E tem alguns que continuam lá até hoje. Então, assim, isso se deve ao sucesso da base do Vasco, né? E o profissional, a gente entende que pode ter esse mesmo sucesso com o tempo, com a qualidade técnica dos jogadores. Você precisar melhorar a qualidade técnica do jogo, que é o que a gente tinha na base, qualidade técnica, tá certo?
Só que para ter a qualidade técnica, a gente precisava ter dinheiro, precisava ter grana. Num determinado momento, a gente entendeu que os meninos poderiam melhorar essa parte técnica, que era o caso do Palácio. Então tudo isso foi acontecendo no decorrer do tempo. Só que no final a gente entendeu que o elenco era um elenco que brigaria, que lutaria, e o Peck e o Figueiredo foram jogadores fundamentais, inclusive no jogo contra o Ituano, quando eles voltam a jogar juntos e a gente obtém a vitória e o acesso. O objetivo era esse, o acesso. Isso foi cumprido.